Turma, mais uma vez, boa noite, tá? Agora nós temos um pouquinho mais de alunos, então só para dar outros informes, nós já estamos com o nosso grupo de Telegram, tá? Já está disponível lá no link para vocês no AVA, para acessar. Nós já estamos disponível também esse material, tá? Esse semestre nós vamos ficar com a disciplina de farmácia clínica, tá? E aí essa farmácia clínica, ela perpassa por vários momentos aí o estudo da logística farmacêutica, do cuidado farmacêutico, do sistema único de saúde, né, da farmacologia clínica e vários outros aspectos, tá? E aí, nessa característica, turma, nós vamos ter esse semestre todo aí com essa nossa disciplina. É importante nós compreendermos também que é importante nós compreender que, de modo geral, essa disciplina ela tem um perfil aí de uma disciplina teórico-prática, tá, turma? Contudo, somente a teoria vai ser nesse momento online e a prática a gente vai ter aí presencial, sendo que nós vamos fazer essa prática em momentos acordados com vocês, tá? Turma, alguma pergunta, algum comentário, desejo fazer, alguma dúvida sobre a disciplina, sobre o link, sobre o material? Estão me escutando bem? Estão me vendo? Tá tudo certo aqui, professor. Tá escutando bem o senhor. Ótimo, Ainda não tem nenhum. Então vamos lá. E aí, turma, essa nossa primeira aula, nós vamos falar de modo geral da introdução e conceito, tá? Iniciais. É importante nós compreendermos que quando se fala da farmácia clínica, é muito importante nós saber que essa farmácia clínica, ela envolve duas grandes áreas da farmácia, que é a atenção farmacêutica e a assistência farmacêutica, tá? E essas duas áreas da farmácia, atenção e assistência farmacêutica, elas interligam entre si, elas interagem entre si. E aí, quando nós pensamos, por exemplo, na característica aqui da assistência farmacêutica, a assistência farmacêutica, ela é uma ciência, né, uma área da farmácia que envolve os aspectos logísticos do medicamento, envolve as características de gestão do medicamento. Então, está associado, por exemplo, à aquisição, está associado à compra, associado à seleção do medicamento, ao gerenciamento do medicamento, ao armazenamento desse medicamento e, consequentemente, a parte final desse gerenciamento como um todo, voltada aí para a dispensação do medicamento, que já envolve a atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica, ela está associada a um aspecto do cuidado do farmacêutico. O que seria isso? Está associada a um perfil de entender o paciente, selecionar qual o melhor medicamento para esse paciente, explicar para esse paciente, fazer os segmentos farmacoterapêuticos nesse paciente, acompanhar de modo geral. Isso é o que nós sabemos do cuidado farmacêutico, que envolve saber as interações medicamentosas, né, envolve saber se está tendo uma eficácia no uso do medicamento, então vários outros aspectos. Então, de modo geral, quando nós pensamos nessa característica da farmácia clínica, turma, é muito importante vocês compreenderem, tá? Nesse aspecto que a farmácia clínica em si, ela está associada justamente a esse perfil, tá? De que, só um momento. Que está associado justamente a esse momento de o envolvimento da assistência farmacêutica junto com o processo de cuidado em saúde. Então, a partir desse momento, a partir dessa aula inicial, vamos compreender o seguinte, que quando se fala em farmácia clínica, é uma ciência que, de modo geral, vai estudar os aspectos associados ao medicamento e ao paciente, tá? E aí, quando nós pensamos nesse efeito aqui, nós temos a assistência farmacêutica e, consequentemente, nós temos a atenção farmacêutica. A assistência, ela está relacionada ao gerenciamento do medicamento.
E a atenção farmacêutica está associada ao cuidado do paciente, associada ao medicamento em si. E aí, nessa figura 1, nós temos o modelo lógico-conceitual da assistência farmacêutica integrada ao processo de cuidado em saúde, tá? Então, olha só, nós temos uma cadeia da assistência farmacêutica, que é essa daqui, tá? Que envolve o quê? A aquisição, a programação, a seleção, o armazenamento, a distribuição. E isso daqui é o que nós chamamos de cadeia de abastecimento farmacêutico ou produção. Então, quando eu olho a gestão técnica da assistência farmacêutica, eu estou envolvendo basicamente o quê? A aquisição do medicamento, a programação desse medicamento, a seleção de quais medicamentos é mais adequado para o meu setor, para o meu hospital, para a minha farmácia. Eu vou estar associada ao armazenamento, como é que vai ser esse armazenamento, qual almoxarifado vai ser, como é que vai ser a ordem de saída desse medicamento. E aí eu tenho, de modo geral, a distribuição desse medicamento, né? Ele é armazenado e depois vai ser distribuído para os setores ou para os postos. E aí, de modo geral, nós temos a dispensação. E essa dispensação, gente, ela já vai associar ao quê? A gestão clínica do medicamento. Quando se fala na gestão clínica do medicamento, eu envolvo aí a atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica é o cuidado propriamente dito ao paciente. E esse cuidado ele está associado ao quê? Ao uso do medicamento em si, tá? Então, quando nós pensamos aqui na dispensação, né, do medicamento em si, envolve o quê? As indicações clínicas e objetivos terapêuticos, a compreensão e a adesão terapêutica e efetividade e segurança terapêutica. Ou seja, como isso aqui, gente, esses 3 pilares que vocês podem observar do lado esquerdo, que está relacionado à gestão clínica do medicamento, está associado ao quê? Ao próprio paciente, tá? Então, não é porque nós pensamos em um aspecto apenas gerencial. Eu tenho que entender que a farmácia clínica ela vai estudar todo esse contexto, tanto da gestão técnica da assistência farmacêutica, como da gestão clínica do medicamento. E aí, é importante nós compreendermos que essa dispensação, né, que vai favorecer vários aspectos, né, associados ao medicamento, essa dispensação, ela está totalmente associada ao quê? A uma prescrição pelo profissional. Essa prescrição, ela precisa ser avaliada, né? E tem que verificar isso, essa prescrição, quando ela é avaliada, ela está atendendo, né? Se atende toda uma característica aí de legislação, se está adequado, se não há interação. Então, turma, observa o tanto que é importante a nossa disciplina, o tanto que ela perpassa nessa característica aí da farmácia clínica, quando envolve a assistência e a atenção farmacêutica. Turma, para vocês está bem formulado esse conceito de assistência farmacêutica e atenção farmacêutica? Acho que sim, né, professor? Vocês acham que conseguem formular muito bem essa definição? Aliás, vocês conseguem compreender muito bem essa diferença, né, de farmácia clínica, de atenção farmacêutica para assistência? Isso é um dos pontos primordiais para a nossa disciplina. É compreender esses 2 conceitos, o que seria essa atenção e o que seria essa assistência. Só para recapitular, a assistência farmacêutica envolve o gerenciamento do medicamento, é voltado para o medicamento. E a atenção farmacêutica é voltado para o paciente, é voltado para o cuidado clínico do paciente associado ao medicamento, certo? E aí, turma, dentro desse contexto, né, que eu estou falando aqui para vocês, ainda em relação à farmácia clínica e essa importância, é muito interessante nós compreendermos as áreas de atuação, né, da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, gente, ela tem como foco aí principalmente a gestão e logística
farmacêutica, inclusive é uma área crescente dentro da farmácia, essa área de logística farmacêutica. Turma, imagine só, e é um pouco burocrático, é um pouco, uma área um pouco que necessita de atenção, de conhecimento de resoluções, de montagem de galpões, de armazenamento desses medicamentos. Então, quando nós pensamos em logística, é uma área importantíssima. Por quê? Quando se pensa na logística farmacêutica e gestão, é organizar, gente, o fluxo do medicamento. Quando é que esse medicamento entra, quando é que esse medicamento sai, para que os locais não fiquem desabastecidos. Quando nós pensamos nessa gestão e logística farmacêutica, a gente pode assimilar a um fluxo de supermercado, né? Imagina um supermercado grande, que sempre que você chega ali tem aquele produto que você deseja. Sempre vai ter o arroz, sempre vai ter o tomate, sempre vai ter a banana, sempre vai ter o feijão. Mas por que que isso acontece? Porque de trás, né, desse processo existe toda uma equipe que trabalha logística. O que seria essa logística? É perceber o momento de comprar, como armazenar, qual a necessidade real daquela população, daquela região. Então, turma, é literalmente uma área administrativa para o farmacêutico. E aí, dentro da assistência farmacêutica, nós podemos dizer aí que se encontra-se também, turma, os cuidados farmacêuticos ao paciente. Mas, professor, o cuidado farmacêutico ao paciente, ele não é semelhante ao perfil da atenção farmacêutica? É. E a atenção farmacêutica, que é esse cuidado com o paciente, é o cuidado do medicamento ao paciente. Por que que está dentro da assistência farmacêutica? Porque a atenção está dentro da assistência. Eu vou até voltar aqui no slide anterior, só para vocês observarem de novo as fases, né? Os elementos que compõem a assistência farmacêutica. Nós temos aqui a aquisição, a programação, a seleção, o armazenamento, a distribuição. E aí nós temos esse elemento da assistência farmacêutica, desse ciclo, que é a dispensação. A dispensação, gente, é um ato exclusivo do farmacêutico. Quem dispensa medicamento é somente o farmacêutico. Lembrando que o ato de dispensar não é entregar o medicamento ao cliente, ao paciente. É muito mais do que isso. E aí, quando nós pensamos na dispensação como um ato farmacêutico, entra aí a atenção farmacêutica. Por isso que fala que a atenção farmacêutica está dentro da assistência. Turma, fica à vontade para interromper, fazer qualquer pergunta, tá? E aí, por ser uma área ampla, né, a atenção farmacêutica, por ser uma área ampla, envolve esse cuidado ao paciente, farmacêutico ao paciente, onde é que nós podemos trabalhar ou executar os cuidados farmacêuticos ao paciente? Nós podemos executar em hospitais, que é muito mais comum, urgência e emergência, ambulatórios, unidade de saúde, instituições geriátricas, atendimento domiciliar e farmácias e drogarias. Turma, olha o quão amplo e quão grande é a área de cuidados farmacêuticos. Então, nós podemos ter em vários locais a participação de um profissional farmacêutico para que ele possa atuar na forma de cuidado ao paciente. Lembrando que isso daqui nos dá base para ter, por exemplo, consultório, tá, farmacêutico. Isso daqui nos dá base para que nós possamos montar a nossa clínica como um consultório farmacêutico. Gente, olha só, é interessante, né, que quando nós pensamos em farmácia, geralmente nós falamos muito, entendemos que a farmácia é como se fosse um local apenas para venda de medicamento. Mas não, observa só, turma, os outros serviços farmacêuticos que nós podemos executar na farmácia ou fora da farmácia, mas que está vinculada a uma atenção da farmácia. Olha só,
medida da pressão arterial, né? Ou seja, aferir a pressão arterial, é 80% do serviço farmacêutico dentro de uma farmácia. Teste de glicemia capilar, 43%. Administração de medicamento injetável, 83%. Verificação de temperatura corporal, 57%. Pequenos curativos, 11%. Atendimento domiciliar realizado pelo farmacêutico, 30%. Gente, observa só a porcentagem desses serviços farmacêuticos executados por farmacêutico. E isso nos mostra o quê? O quão é importante o profissional. O quão o profissional ele tem que estar capacitado para executar esses serviços, ou na farmácia ou fora da farmácia, tá? Gente, pequenos curativos. 11% de todos os serviços farmacêuticos são pequenos curativos. E esses serviços farmacêuticos, eles têm que ser muito bem executados, eles têm que ser planejados, organizados, tem que ter material adequado e outro, tem que ter pessoa capacitada. Não é porque o farmacêutico, de modo geral, ele tem a graduação, é bacharel em farmácia, que ele está apto a realizar esse tipo de procedimentos. Por exemplo, pequenos curativos. Dependendo do tipo de curativo, nós temos aí, turma, alguns mecanismos, algumas técnicas a ser realizado para executar ou fazer esse curativo, tá? Tranquilo, turma? Pergunta? Tranquilo ainda, professor. Ótimo, vamos prosseguir, viu? Por enquanto, eu só estou mostrando aí a importância que é, por exemplo, gente, nós termos essa disciplina, a importância que é compreender a farmácia clínica, tá? E essa disciplina, ela vai te dar uma base para que vocês possam executar vários tipos de serviço ou ver a importância do profissional farmacêutico dentro desse contexto, tá? Por exemplo, olha só, gente, 83% de todos os serviços que acontecem na farmácia é de aplicação de injetável. Mas não é o fato de você ser farmacêutico que você já sai apto a fazer a aplicação de injetável. Você tem que realizar um curso de capacitação. Turma, ainda nesse contexto, né, voltado aí para a área da farmácia clínica, né? Então, gente, farmácia clínica. A área da farmácia clínica, né, ou a área da farmácia voltada à ciência e à prática do uso responsável de medicamento, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde, bem-estar e prevenir doenças. Isso daqui, gente, é um conceito muito bem aplicado para a farmácia clínica. Então, é uma área da farmácia que tem como o estudo voltado para a prática do uso responsável de medicamento. Então, a farmácia clínica, ela te dá como base entender que tem que se utilizar os medicamentos de forma responsável. Quando a gente fala de forma responsável, é não usar de forma irracional, sem indicação, automedicação inadequada, tá? Usar medicamentos, mesmo quando prescrito, de uma forma correta, verificar ou avaliar se essas prescrições estão adequadas para o perfil do paciente ou para o perfil do medicamento, tá? E olha o que é interessante ainda quando se fala da farmácia clínica, gente. Ela está associada ao cuidado farmacêutico que é prestado ao paciente, tá? E esse cuidado, ele visa otimizar a farmacoterapia. E o que é farmacoterapia? É a ciência que estuda a aplicação dos medicamentos de acordo com cada indivíduo. Não é o fato de eu ter hipertensão arterial que eu vou tomar captopril. Eu posso tomar losartana, eu posso estar tomando um diurético. Você saber qual medicamento é o mais indicado para cada paciente, isso é farmacoterapia. E, consequentemente, quando eu executo a farmácia clínica, eu tenho aí, gente, a capacidade de promover a saúde no paciente. Como assim? Como é que eu posso promover a saúde num paciente executando aí a farmácia clínica, turma? Eu posso, por exemplo, gente, prevenir ou evitar reações adversas a medicamentos, tá? Eu posso, quando eu faço isso, eu favoreço aí um bem-estar, eu previno as doenças,
tá? Ajuda a minimizar todo esse processo. E a farmácia clínica, ela não é voltado somente para o perfil do SUS. Não é só Professor, voltado... Ô, Jennifer. só uma pergunta, nessa questão de atenção primária, secundária e terciária, entra também a parte de interação alimentícia, interação medicamentosa? Sim, com certeza. Quando nós falamos... Tá me escutando? Tá me vendo direitinho? Sim, sim, senhor. Tá, é só para... Como se diz? É só para ter a certeza aqui. Então, quando nós pensamos, né, de modo geral, quando se envolve, por exemplo, essa questão de a farmácia clínica, onde é que ela atua? Ela atua de modo geral tanto na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária à saúde. O que seria essa atenção? São os níveis de atenção, aonde se trabalha, aonde pode ter a atuação do farmacêutico. Já que eu entro nessa parte de interações, como você comentou, tá? Mas é só para vocês compreenderem o que seria esse nível de atenção primária, secundária e terciária. É a complexidade, gente, é a complexidade que envolve as ações governamentais. Por exemplo, quando nós pensamos em atenção primária, gente, envolve, por exemplo, ambulatórios de atenção primária, as unidades básicas de saúde. E aí, cada região, aliás, cada local que tem essa classificação, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, ela tem um nível especializado de serviço, tá? E aí, quando nós pensamos, por exemplo, na atenção secundária, nós temos as clínicas especializadas, os centros de imagem, de diagnóstico, e aí nós vamos evoluindo, né? Nós vamos evoluindo. E aí nós temos a atenção primária, já envolve aí hospitais de alta complexidade, né? Hospitais que têm um nível de especialidades cirúrgicas. E aí a tendência é o quê? Quanto maior aumenta o nível de atenção, quanto maior aumenta o nível de atenção, mais caro e complexo é o processo. E aí a tendência é que o nível de maior complexidade, eles tenham menos pessoa do que aqueles níveis de menor complexidade, tá? Ainda complementando, né? Ainda complementando esse aspecto. A atenção primária, né, que a gente pode chamar aí também de atenção básica, envolve as unidades básicas de saúde e a própria estratégia da saúde da família, tá? É aonde, gente, resolve-se os mais de 80% de problemas de saúde da população é resolvido na atenção primária, tá? E já o nível secundário, atenção secundária à saúde, envolve centros de especialidades e serviços de apoio diagnóstico terapêutico, onde envolve cerca de 15% dos problemas de saúde, e o nível terciário é onde tem aí atenção hospitalar, já envolve basicamente os hospitais. E aí resolve cerca de 5% como se diz, resolve 5% dos problemas de saúde da população, tá bom? O que eu posso dizer? Como você comentou, né, Jennifer, sobre a questão das interações em si. As interações, por exemplo, interações, intoxicações a alimentos ou medicamento, geralmente tudo isso é para ser resolvido na atenção primária em saúde. E aí, por isso que fala, na unidade básica de saúde, é importante ter um farmacêutico, tá? E aí, quando nós pensamos, mas e se não resolveu? Se essa interação, se essa intoxicação não for resolvida, não for observada na atenção primária, vai ter um outro agravamento que o indivíduo pode ir para a atenção secundária, precisar já de algo mais especializado. E aí vai aumentando o custo para o nosso sistema único de saúde. E aí, se não resolve na secundária, também vai para a terciária, que aí já vai ter complicações, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que ir para um hospital, vai ter que ficar internado, tá? Tranquilo? Deu para entender, Jennifer? Sim, deu para entender. Ótimo. E aí, turma, essa definição de farmácia clínica, né, tá na nossa resolução aí do Conselho Federal de Farmácia, né, que é a resolução 585 de 2013, que é um marco, tá, gente, que é um marco para o farmacêutico. Essa resolução aí abriu um leque de atuação clínica mesmo. Inclusive fala aí, por exemplo, da prescrição, do consultório farmacêutico. Olha só,
como é interessante nós compreender esse aspecto, porque é muito comum as pessoas achar que a farmácia clínica, tudo isso que eu falei para vocês, né, esse cuidado farmacêutico, acho que só se faz na farmácia. Não, turma. A farmácia clínica, ela se faz em vários locais. Então, desde a farmácia até também dentro da casa, em atendimento domiciliar, como também à beira do leito. O profissional farmacêutico, ele também tem a capacidade e é importante para a equipe multidisciplinar quando o paciente está na beira do leito, para verificar as prescrições, para verificar as reações, para interagir com a equipe, ajudar na seleção da melhor terapêutica para o paciente. Turma, só um momento, vou só pegar uma água aqui. E aí, turma, dentro desse contexto que eu falei para vocês da farmácia clínica, é importante nós compreendermos que nós estamos embasados em uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que é a resolução número 585 e 586 de agosto de 2013, que aliás, essas resoluções tratam tanto das atribuições clínicas do farmacêutico, tá? Como também regulamenta a prescrição farmacêutica, tá? Essas resoluções, elas estão relacionadas ao cuidado da saúde e remetem ao sentido de responsabilidade social do farmacêutico, ou seja, traz a importância do cuidado farmacêutico, da atenção farmacêutica. Então, essas resoluções trazem a responsabilidade social. Em que sentido? Em mostrar que o farmacêutico, o papel dele não é somente a dispensação de medicamento, a entrega de medicamento, mas entender o contexto de adoecimento associado ao uso de medicamento. Gente, nós temos aí dados que mostram o quanto que pessoas morre por ano por intoxicação a medicamento, tá? Traz a responsabilidade social para o farmacêutico no sentido de que, vamos cuidar da população em nível medicamentoso, saber qual medicamento é mais adequado, qual é que é importante, vamos colocar a serviço da população vamos colocar a serviço da população o nosso trabalho enquanto farmacêutico clínico, tá? Inclusive, turma, essas resoluções aqui, a 586 e a 586, a 585 regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e a 586 a prescrição farmacêutica, tá? E aí, turma, é muito importante nós compreendermos o quê? Que existe muitas instituições que tentam derrubar essas resoluções porque mostra aí a força do farmacêutico e aí nós acabamos mostrando muito serviço para a população e a população ela acaba tendo um apreço procurando mais profissional e pode acabar observando que o farmacêutico observa que o farmacêutico tem uma importância clínica aí, né, dentro desse contexto cliente-paciente, por exemplo. Turma, e aí vamos entender um pouco sobre essa característica associada à farmácia clínica. Gente, aparentemente, a farmácia clínica é como se fosse uma área nova, né? Ultimamente que nós estamos falando mais da farmácia clínica, ultimamente que nós estamos mostrando a importância do profissional farmacêutico dentro dessa característica clínica do paciente, mas de modo geral, não.
A farmácia clínica ela já vem conhecida desde a década de 60, né, nos Estados Unidos, mas a farmácia clínica ela era muito voltada para a área hospitalar. É como se o profissional farmacêutico tivesse uma atribuição clínica somente dentro do hospital. Infelizmente, nós ainda percebemos isso, por exemplo, no Brasil, apesar de nós estarmos observando uma mudança muito boa. Que mudança é essa? De que o farmacêutico ele passa a ter uma atribuição clínica e executa a clínica não somente dentro do hospital, mas já em outras áreas de saúde, como nas unidades básicas de saúde, nas próprias farmácias, drogaria, tá? E aí, esse conceito, gente, de farmácia clínica, ele mostra muito bem isso, que não é para voltar a atribuição clínica do farmacêutico somente para a área hospitalar. Olha novamente esse conceito. Farmácia clínica é uma área da farmácia voltada à ciência e prática do uso racional de medicamento, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde, bem-estar e prevenir doenças. Olha o que acontece. Quando a gente fala assim, os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente. Esse prestam cuidado ao paciente era muito restrito ao quê? Ao hospital. Porque imaginava que o profissional farmacêutico não prestava cuidado ao paciente fora do hospital. Mas presta, gente. Inclusive, nós temos dados que mostram o seguinte, que o farmacêutico, ele é o profissional... Aliás, a farmácia é quase que, na maioria das vezes, o primeiro estabelecimento de saúde que uma pessoa procura quando tem algum problema de saúde. Olha a importância do farmacêutico nesse contexto, na orientação, na indicação, tá? Na própria prescrição, dentro do limite das atribuições do farmacêutico. Contudo, hoje nós sabemos que essa questão da farmácia clínica não perpassa só na área hospitalar, mas por todas as áreas de atuação do farmacêutico. E aí, turma, quando nós pensamos no... Olha só, e isso, né, eu comentando anteriormente para vocês, nos Estados Unidos, na década de 60, já se praticava a farmácia clínica. No Brasil, a farmácia clínica surge, propriamente dito, no Hospital Universitário, né, o North Lopes, que é o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde começa mesmo a mostrar a importância e introduzir o profissional farmacêutico nessa característica, nesse perfil, tá? E aí, olha só, o Tarcísio Palhano, né, em 2004, ele afirma o seguinte: a clínica é o que move os cuidados farmacêuticos, é a sua essência. Turma, o farmacêutico, desde o início, ele tinha esse perfil do cuidado, né? Então, se você for pegar a história de como é que surge o curso de farmácia, como surge a farmácia, como se surge ou a botica, o boticário, e é muito importante nós compreender que o papel do farmacêutico era a produção do medicamento de acordo com o perfil do paciente. Então, a farmácia clínica ela já existia há muitos anos atrás, só que ela foi se perdendo. Ela foi se perdendo em que contexto? Dando ênfase mais à atenção ao medicamento e menos ao paciente, tá? E olha só o que Tarcísio Palhano ele afirma e conta aqui para a gente, né? Que a clínica é o que move os cuidados farmacêuticos. Então, nós precisamos conhecer essa clínica, nós precisamos conhecer o nosso paciente, tá? E, consequentemente, essa clínica é a sua essência, tá? É a sua essência em que? A essência do farmacêutico. Turma, é muito gratificante, é muito adequado, é muito importante, literalmente, nós podermos conhecer a ação do paciente, é muito importante nós conhecer a história de vida, a história do uso de medicamento, a história de saúde e doença do paciente, tá? E isso faz com que a gente conheça a clínica. Se a gente conhece a clínica, consequentemente, nós favorece aí a sua essência, né? Você se sente bem, você se sente vivo enquanto paciente. Professor, se me permite um comentário, essa parte da farmácia clínica, ela se torna tanto um diferencial para a gente quanto para o próprio paciente, né? Porque, na realidade, ele já se sente, assim, especial pelo fato de estar recebendo uma certa atenção.
Dá para perceber isso quando, eu não sei se alguém aqui trabalha, mas quando a gente trabalha em farmácia, dá para a gente perceber a diferença quando o paciente não é bem tratado por alguma outro farmacêutico, quando ele vai ser bem tratado, ele nota isso, ele já começa a falar, eu não tinha recebido essa atenção, e já começa a ficar fixo naquele lugar, por causa da atenção que o farmacêutico dá naquele lugar, né? Porque hoje, pelo que eu percebo também, tem muitas farmácias que é voltada muito para a comissão, o que faz a pessoa ainda ficar mais ali no medicamento. Vou vender, eu vou vender, eu vou vender. Não importa o histórico do paciente, mas ele quer vender aquilo e pronto, acabou. Com certeza, Jennifer. E além disso, você comentando isso, é muito importante nós compreender o quê? O cuidado farmacêutico, ele é um cuidado demorado. Ele é um cuidado de atenção. Você demora tempo com o paciente. E aí você falando sobre essa questão, né, das comissões, você acaba focando muito no medicamento, você só vai mais empurrando o medicamento porque você quer comissão. Inclusive, talvez tenha estabelecimento que não permite mais essa interação, apesar de que as coisas vêm mudando muito, principalmente algumas farmácias, drogaria de rede já tem um consultório farmacêutico, já valoriza um pouco mais, né? O farmacêutico ele não tem atendimento Ele vai me ouvir. né, no balcão. Então, assim, nós temos todo um aspecto que nós estamos evoluindo, né? E o que você falou desse cuidado é importantíssimo. Inclusive, esse cuidado fideliza o paciente, esse cuidado faz com que você tenha uma valorização, tá? Gente, é muito importante nós compreendermos uma coisa. Quando nós estamos dentro da graduação, quando nós estamos quase que recém-formado ou recém-formado, uma coisa que nós desejamos muito é a valoração, né? Valoração, quando eu falo valoração de valor, dinheiro. Mas a partir do momento que você evolui enquanto profissional, a valorização também é muito importante. Você precisa se sentir útil. Você precisa observar que as pessoas valorizam o teu trabalho, tá? E o cuidado farmacêutico, a clínica, ela favorece isso. Turma, lembrando que, né, toda essa característica aqui que eu falo para vocês tem um perfil muito importante associado ao quê? Associado na tentativa de valorizar mais o serviço farmacêutico. E hoje nós temos vários exemplos de sucessos, né, casos de sucesso que mostram o quanto que o cuidado farmacêutico ele favorece a melhoria da qualidade de vida da população do próprio sistema, tá? Olha só, gente, essa reportagem, né? O Ministério da Saúde implanta projeto piloto de clínica farmacêutica no SUS. Então, existem muitas situações que o próprio farmacêutico pode resolver antes mesmo de chegar ao profissional médico ou outro profissional, como também pode auxiliar o profissional médico, né, na prescrição, no diagnóstico, até mesmo na avaliação da prescrição, tá? Esse projeto piloto acontece, né, gente, em Curitiba, né, deriva do projeto Qualificar SUS, Qualifa SUS, e olha só, mais de 5 medicamentos ao dia, né, eram dispensados, né, e aqui nós temos os cuidados de farmacêutico na atenção básica, então esse consultório envolve a atenção primária em saúde, tá? E aí acaba abrangendo aí, gente, esse projeto em 54 unidades de saúde, com 2.575 consultas farmacêuticas que já foram realizadas. Olha só, gente, a quantidade de consultas realizadas por profissional farmacêutico nessas unidades de base de saúde. E quantos problemas foram resolvidos durante essas consultas, foram observados, auxiliar o sistema, auxiliar o profissional médico, tá? E outros profissionais dentro de uma equipe multidisciplinar. E isso, gente, abrilhanteia nossos olhos, né? Isso abrilhanteia a nossa profissão. E é disso que nós desejamos, é isso que nós precisamos. Do quê? Do profissional observando, do profissional na clínica. E desejamos cada vez mais esses serviços sendo, por exemplo, implantados. E aí, turma, né, evoluindo nesse contexto, lembrando, gente, que esses serviços de clínica farmacêutica envolvem todos aqueles serviços que podem ser realizados, como, por exemplo, aferição de pressão, de temperatura, de pressão arterial, de temperatura, também aplicação de injetáveis,
pequenos curativos, prescrição de medicamento para patologia menores, ou que está dentro da capacidade e habilitação do farmacêutico em prescrever. E aí, dentro desse contexto, né, dos serviços farmacêuticos, nós temos aqui a prescrição farmacêutica, tá? É muito importante nós compreendermos turma, que a prescrição farmacêutica é um ato farmacêutico, tá? Quando eu falo que é um ato, é porque existe resolução do Conselho Federal de Farmácia, que é a resolução 586 de 2013, que trata sobre a prescrição farmacêutica. E o que seria essa prescrição? É o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativo ao cuidado da saúde do paciente, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Então, nós temos aqui uma definição muito importante dessa prescrição. Lembrando que prescrever o medicamento, gente, está associado dentro do que se pode dos estabelecimentos. Não são todas, as medicações que podem ser prescritas, tá? O profissional também que atua nessa área precisa, de modo geral, ter uma habilitação, uma especialização para que possa fazer essa execução dessa prescrição de modo geral, tá? E olha só, gente, é importante nós compreendermos que terapias farmacológicas é a indicação de medicamentos, mas também a gente pode indicar terapias não farmacológicas, como, por exemplo, por uma conversa na minha clínica farmacêutica, eu posso identificar que o paciente está com início de depressão, ou tem todos os fatores associados à depressão, ansiedade, eu posso indicar, né, avisar a necessidade, indicar por papel, prescrever uma consulta com um psicólogo, né, a necessidade dessa característica aí, e outras intervenções, tá? Lembrando, resolução do Conselho Federal de Farmácia 586 de 2013, trata sobre prescrição farmacêutica, e a 585 trata sobre atribuição clínica do farmacêutico. E o que diz essa resolução, né, turma? O que fala essa resolução quando se trata dessa característica da prescrição farmacêutica, tá? Olha só, a prescrição farmacêutica, ela deve ser realizada, ela é importante, porque ajuda aí na educação para o autocuidado, que é a medidas não farmacológicas, tá? O que seria isso? Eu posso prescrever, né, essa educação para o autocuidado. Quando falo educação para o autocuidado, uma vida mais saudável, e atividade física, indicar um nutricionista, né, para as prescrições das dietas, para verificar a característica aí de sobrepeso, obesidade. A prescrição farmacêutica, ela não envolve só medicamento, mas também envolve encaminhamentos, né, segundo indicação de sinais de alerta e necessidade de avaliação médica. Então, eu posso prescrever, eu posso encaminhar para uma consulta médica de uma especialidade, né, porque eu estou percebendo esses sinais de evolução de problemas associados a uma determinada característica, tá? E há também a prescrição aí de medicamentos, tá? Então, turma, entenda, prescrição farmacêutica não é só prescrever medicamento, existem outras características também, outras situações que estão dentro dessa prescrição farmacêutica, como a educação para o autocuidado e encaminhamento para profissionais especializados. Olha só, medicamentos não taxados, né? Quando a gente fala medicamentos não taxados, né, são os MIPs, né, medicamentos isentos de prescrição. É muito importante compreender que quando se faz a indicação, né, a prescrição desses medicamentos não taxados, é importante nós compreendermos que turma, acho que travou a minha câmera aqui, só um momento. Travou, mas voltou agora. Voltou a câmera? A câmera não. Tá, deixa eu Só a verificar. voz mesmo. Tá, deixa eu só verificar o que aconteceu.
Pronto. E aí, turma, quando nós pensamos, né, na prescrição farmacêutica de medicamentos não tajados, qual a importância disso? É só para a gente compreender o seguinte, olha só, turma, o que acontece? Muitas vezes, né, a pessoa vai fazer uso de medicamentos e não tem nenhum diagnóstico, né, não faz diagnóstico. Isso é inadequado, é necessário pelo menos fazer uma avaliação para saber se os sinais e sintomas, né, a clínica do paciente condiz com alguma situação que possa ser indicado ou não aquele medicamento, tá? Os medicamentos não tajados, né, que pode ser prescrito, recomenda medicamentos para sintomas, tá? Redução da automedicação inadequada e previne situações de abuso, tá? Quando fala assim, recomenda medicamento para sintomas, e sintomas próprios para aqueles, e não que vai agravar mais ainda. A prescrição de medicamentos não tajados favorece o quê? A redução da automedicação inadequada, porque o paciente está com determinados sinais e sintomas, vai tomar o medicamento A, mas quando se tem uma prescrição farmacêutica, eu posso prescrever o medicamento B, que é melhor do que o que o A nem ia resolver o problema dele. E também previne situações de abuso, né? De doses exagerada, tempo de uso inadequado, tá? E quando se fala de prescrição de medicamentos tajado, existência de diagnóstico médico prévio, foco no manejo e ajuste na medicação, situações específicas com protocolos institucionais e acordo, profissionais com título de especialista. Então, o que se diz aqui? Aqui está querendo dizer, gente, que pode ter algumas prescrições por farmacêuticos e especialistas com medicamentos tajados. Mas aí precisa de quê? De um diagnóstico prévio, tá? O foco é o manejo e ajuste de medicação e é necessário entender que existem situações específicas para a prescrição desses medicamentos tajados, sendo que tem que seguir protocolos institucionalizados e outros acordos. Ainda dentro dessa característica da farmácia clínica, tá, turma? É importante nós compreendermos o seguinte, olha só, toda essa farmácia clínica, todo esse aspecto, ele precisa, por algum momento, do farmacêutico em atendimento ou tendo conhecimento sobre o paciente. E aí nós temos um aspecto muito importante dentro dessas resoluções que eu comentei para vocês, especificadamente a resolução 585 de 2013, que trata sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, tá? Nós temos aí a consulta farmacêutica. O que é essa consulta, tá? A consulta farmacêutica, gente, é um atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, respeitando os princípios éticos e profissionais, com a finalidade de obter os melhores resultados com a farmacoterapia e promover o uso racional de medicamentos e outras tecnologias em saúde. Olha o tanto que é bem conceituado, é bem elaborado. O atendimento, essa consulta, gente, ela vai melhorar o paciente, a vida do paciente. Lembrando que essa consulta ela tem que seguir todo um preceito ético de respeito ao paciente, tá? E o objetivo é melhorar a farmacoterapia. O objetivo é favorecer o uso racional de medicamentos, saber se o paciente usa o medicamento adequado, qual medicamento o paciente vai usar, qual a possibilidade de mudança dessa medicação ou melhoria da posologia, tá? E além disso, pode ser utilizado nessa consulta farmacêutica, gente, outras tecnologias. O que seria isso? Eu posso utilizar exames rápidos, eu posso utilizar alguns exames para diagnóstico rápido de algumas situações, tá? Pode ser utilizado tecnologia para verificar semiologia farmacêutica, para verificar sinais e sintomas desse paciente. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Por aqui ainda não, professor, ainda está tranquilo. Ótimo. Então vamos lá.
Olha só, dentro dessa resolução, né, 585, fala aí da importância, né, dessa consulta farmacêutica em si, tá? A consulta farmacêutico-paciente, olha só, deve ser realizada na anamnese farmacêutica, serve para adesão ao tratamento, verificar se existe uma automedicação inadequada, verificar eventos adversos ou uso apropriado dos medicamentos, recomendações de medicamentos que não exigem na receita médica. Recomendação, gente, quando a gente fala essa recomendação, é avisar para o paciente, seja verbal, oralmente, né, ou escrita, e esse paciente ele pode levar, por exemplo, para o seu médico para ver o consentimento dele ou não. Trabalho colaborativo com médico e equipe, tá? Olha só, não é papel de modo geral da consulta farmacêutica, gente. Diagnóstico de doença, a gente recomenda, suspeita, tem indícios. Prognóstico de doenças, diagnóstico de complicações crônicas, prescrição de medicamento estagiado de forma independente do médico, mudança na prescrição de forma independente do médico e equipe, e troca de medicamentos prescritos. Não é função da consulta farmacêutica, tá? E é muito importante que nós tenhamos isso em mente e que fique muito bem delimitado esse aspecto, tá? Turma, é muito importante compreender que a consulta farmacêutica, ela segue protocolo. É muito importante compreender que a consulta farmacêutica, ela segue um padrão. Não é somente pegar o paciente, colocá-lo dentro da sala e começar a conversar. Existem métodos clínicos, gente, para o cuidado farmacêutico ao paciente. Existe o método clínico para o cuidado farmacêutico. Então, o que seria esse método clínico? Existem protocolos que nós podemos seguir para saber como é que vai ser o atendimento a esse paciente. Tá? O que seriam esses métodos clínicos? São protocolos, são documentos que você segue, tá? Então olha só, de modo geral, o que esses métodos eles não mostram? Que primeiro a gente tem que acolher e coletar dados do paciente, tá? Então a gente tem que ver o perfil do paciente, história clínica, história farmacoterapêutica. Quando a gente fala história farmacoterapêutica, é o que o paciente viveu, né? Ou, aliás, o que o paciente já usou de medicamento ou que usa. Depois, nós temos que identificar problemas relacionados à farmacoterapia, ver se existe algum problema que o paciente está tendo, ou pode ter, associado aí a medicamentos usados ou que vai usar. E aí a gente analisa a análise situacional, momento, revisão da farmacoterapia, identificação de problemas e fatores de risco. Terceiro ponto, elaborar um plano de cuidado com o paciente. Eu vou documentar, gente. Geralmente eu faço isso em casa ou em outro horário, tá? De preferência, num ambiente de trabalho em outro horário. E eu vou documentar todo esse esquema, né? Como o horário, qual é a meta, quanto tempo, quais as intervenções, vou agendar retorno, tá? E, por último, realizar o segmento individual do paciente, né? Que é mostrar o resultado de progressão do paciente, verificar se alcançou as metas terapêuticas e ver se há novos problemas ou não. Turma, observa o tanto que isso é complexo, tá? E o tanto que isso é importante, o tanto que isso é interessante. Turma, olha só, nós temos aqui um conceito, né, de farmácia clínica ou filosofia de farmácia clínica, que a gente vai observar. Por exemplo, farmácia clínica é um conceito ou uma filosofia que enfatiza o uso seguro e adequado de medicamentos em pacientes. Ela coloca a ênfase do medicamento sobre o paciente e não sobre o produto. Isto apenas é alcançado interagindo responsavelmente com todas as disciplinas de saúde que estão de alguma forma envolvidas com o medicamento. Quando eu coloco aqui conceito ou filosofia, é só para questionar e indagar vocês. Será realmente que farmácia clínica é uma filosofia? Ou é um conceito? Ou é os dois? De modo geral, gente, o que eu posso dizer é que a farmácia clínica é um conceito, é uma filosofia que é realizável. Ela existe. Cabe ao profissional ter capacidade, cabe ao profissional ter habilidade para executar a farmácia clínica. E dentro desse característico, os subsídios, né? Não pode também, eu quero fazer farmácia clínica no hospital e eu não tenho um subsídio para isso. Gente, será que a farmácia clínica é uma atividade ou serviço? É uma especialidade, a farmácia clínica é uma especialidade da saúde, descrevendo as atividades do serviço de farmácia clínica para desenvolver e promover o uso racional de medicamentos e dispositivos médicos.
Inclui todos os serviços prestados pelos farmacêuticos em hospitais, farmácias comunitárias, lares, clínica e outros lugares em que se prescreve e utiliza medicamento. Será realmente que a atividade é um serviço? Farmácia clínica é os dois. Eu executo uma atividade que vai perfazer um serviço, tá? E aí? Qual seria o princípio da prática clínica? Gente, o princípio da prática clínica é o farmacêutico clínico, né? Então, assim, nós precisamos entender que o farmacêutico clínico, se ele não fornece, o farmacêutico clínico não fornece só serviços clínicos, né? O farmacêutico ele disponibiliza cuidados ao paciente em qualquer lugar em que se encontra, ele assume a responsabilidade de alcançar metas terapêuticas. Quando fala assume a responsabilidade de alcançar metas terapêuticas, é dizer e construir junto com o paciente, vamos fazer isso será dessa maneira, você com tanto tempo é para não usar mais esse medicamento, e você tem que acompanhar, tá? E quando você acompanha esse paciente, você tem resultados bons, né, adequadamente aí. Lembrando que também pode ter as frustrações, né, gente? Olha só, é uma clínica, é uma consulta. Da mesma maneira que tem um psicólogo que não consegue favorecer uma evolução a um paciente na terapia, assim como existe um médico que não consegue ter um tratamento adequado ao paciente, porque muitas vezes isso depende do paciente, nós também podemos ter pacientes que não seguem esse nosso protocolo, essas nossas metas, e a gente literalmente não consegue ter a resolutilidade da situação. Gente, o farmacêutico clínico, ele trabalha de forma independente e em colaboração com outros profissionais, né? Tudo vai depender do contexto. Muitas vezes precisa falar com o médico, com o enfermeiro, ou vice-versa. O farmacêutico clínico, ele gera, ele dissemina e aplica informação e, sem dúvida, dentro desse contexto todo, ele promove o uso racional de medicamento. Em resumo, tá? Para a gente concluir essa aula introdutória, a farmácia clínica é um modelo de prática que modernamente compartilha da filosofia da atenção farmacêutica. Então, é aquilo, é tanto filosofia como prática, tá? As funções e atividades que fazem parte desse modelo ocorrem segundo duas perspectivas de ações, tanto de nível individual como coletivo. Então, eu posso exercer a farmácia clínica tanto em nível individual como de modo coletivo, tá? Envolvendo mais características através das minhas orientações, palestra, conversa, eu posso conscientizar um determinado grupo, por exemplo. E qual seria o papel do farmacêutico clínico em nível individual, tá? O objetivo é o uso racional de medicamento e a obtenção de resultados terapêuticos favoráveis ao paciente que podem contribuir para o seu bem-estar, tá? E em nível coletivo, o objetivo é o uso racional de medicamento pela sociedade, contribuir para a redução da morbidade e da mortalidade, relacionada ao uso de medicamentos, reduzindo seu custo social e econômico, produção de conhecimentos, de informação que será utilizado pelo sistema de saúde para melhorar a capacidade dos serviços para atender a demanda, a qualidade dos serviços, ações e intervenções, a resolubilidade do sistema e as condições de saúde da comunidade. Turma, o quão belo é o papel do farmacêutico clínico, tá? E a sua importância que nós temos aí. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Eu gostaria de saber se eu vou poder disponibilizar esse slide no grupo para a gente fazer. Pelo menos eu quero fazer algumas anotações nele, imprimir. Sim, Jennifer. Na verdade, ele já está no AVA, tá? Já disponibilizei no AVA. Eu não vou me comprometer. Sim, que eu não abri. Tá? Eu não vou me comprometer em colocar nada no grupo de vocês, do Telegram, só informações. Slide, o link, tudo eu vou colocar no AVA. Aí alguém, um líder, por exemplo, pode fazer isso, pode baixar e colocar lá, tá? Não tem problema. Certo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho um grupo demais, aí eu posso estar confundindo as aulas, tá? Então, Tá esse bom. vocês, tá bom? Mas já tá Tá. tudo no AVA. Turma, se vocês não têm nenhum comentário, essa aula geralmente, quando é presencial, nós demoramos